Mais uma zebra nessa Copa do Mundo. Portugal 1, República Democrática do Congo também 1. Depois de ontem, né, que as favoritas conseguiram vencer, voltamos a ter zebra já no primeiro jogo dessa quarta-feira, né, uma partida bem abaixo de Portugal e uma partida bem agradável e surpreendente da República Democrática do Congo, né? Então, esse empate ficou 1-1. A gente poderia até pensar que poderia ter sido injusto ou que Portugal tivesse criado bastante, mas muito longe disso, né? O empate foi merecido e foi justo. E se alguém talvez merecesse sair com a vitória, talvez fosse até o Congo, né? Vou botar aqui algumas observações. Se você for ver aqui, você vai ver que Portugal teve a bola a maior parte do tempo, aqui no gráfico aqui do momento, sempre com a bola no campo de ataque. Acho que o gol cedo aqui, o gol saiu com 6 minutos numa cabeçada do João Neves, talvez tenha dado um certo relaxamento, uma tranquilidade para Portugal, e que possa ter atrapalhado, de repente, porque a Espanha ali ficou sofrendo, martelando, e a gente espera que, conforme o jogo vai passando e você não tem vantagem no placar, você vai pressionando, pressionando, e o time adversário vai ficando um pouco mais acuado. O gol saiu cedo, talvez Portugal tenha ficado ali relaxado, trocando muitos passes. Vitinha deu mais de 100 passes no primeiro tempo, se não me engano. Bruno Fernandes, o João Neves, os laterais, Pedro Neto, Bernardo Silva. E aos poucos, como estava atrás do placar, não tinha muito o que fazer, começou a sair para o jogo, e viu que as chances estavam ali, né? Eles tiveram alguns contra-ataques no primeiro tempo, algumas finalizações que foram ali dentro da área, não foram chances muito claras, mas foram finalizações ali, que está dentro da área, pode acontecer qualquer coisa, né? E Portugal simplesmente não finalizou, né? Se a gente for ver aqui nas estatísticas das finalizações de Portugal, se eu não me engano, teve essa finalização aqui aos 78, teve essa aqui aos 68, 92, a do gol, e essa aqui aos 39 do Bruno Fernandes, ou seja, entre os 6 e 39 foram 33 minutos sem finalização de Portugal. Né? Mostra um pouco uma certa falta de pressa, de agressividade, né? Para finalizar tão pouco se você tem a bola, né? Portugal teve 75% de posse de bola no primeiro tempo, teve 80% de posse de bola, e você só consegue criar 2 finalizações com 80% de posse de bola, isso fica muito pouco, né? Acho que isso tudo passa muito também por Portugal ter um time que joga de uma forma um pouco engessada, né? O Cristiano Ronaldo joga na frente, ele hoje em dia já não consegue mais circular, não consegue sair para arriscar um chute de longe, se associar e tabelar. O Congo marcou aqui com uma linha de 5, que muitas vezes virava uma linha de 6, mas que tinha 2 atacantes aqui que saíam muito bem no contra-ataque. O Issa foi muito bem, o Bakambu também. O Vitinha, né? Acho que esse esquema aqui fica muito mais com o Bruno Fernandes tendo caído aqui mais pela esquerda, o João Neves um pouco aqui pela direita e o Vitinha um pouco mais recuado, enquanto o Bernardo Silva ficou aqui. O Bernardo Silva jogou apenas 45 minutos e ficou bem abaixo do que era esperado, né? Ele jogando como um ponta articulador. O jogo mal passou por aqui, apesar de ter o João Cancelo, que apoia bem. O jogo ficou muito concentrado na esquerda, com o Nuno Mendes, com o Pedro Neto, o Vitinha levando muita bola para lá, o João Neves às vezes aparecendo por lá também, né? A jogada do gol vem de um cruzamento da esquerda para o João Neves. E o Bruno Fernandes caindo muito por lá. Se a gente for ver que o mapa de calor do Bruno Fernandes está muito concentrado aqui na esquerda, né? Numa área que torna ele muito previsível, né? Não só ele, como o jogo de Portugal. A gente for o Vitinho aqui também muito na esquerda, e aí acaba sendo um pouco o que tem sido o que os principais seleções têm sofrido, né? Que é concentrar muito o jogo de um lado. Se você for ver a Espanha, ela sofreu muito concentrando os ataques dela por um lado só, a Bélgica também concentrando muito pelo lado do Cuba, o Brasil concentrando muito os ataques pelo lado do Vini Júnior, e Portugal repetiu isso contra uma defesa muito fechada, né? O Pedro Neto é um jogador mais de atacar espaço, né? Não é um jogador muito de arranjar um espaço aqui, um drible no contra um. Então, ele sofreu bastante aqui nos duelos. O Nuno Mendes seria alguém que poderia ajudar, de repente passando aqui entre os 2 zagueiros. Não teve muitas oportunidades. A Congo, apesar de estar atrás no placar, ficou ali sempre num bloco muito baixo. O Bruno Fernandes sempre recebendo a bola aqui numa zona que tinha pouca chance de criação, principalmente pelo estilo dos jogadores de Portugal, né? O Pedro Neto ficava congelado aqui, o Nuno Mendes estava aqui, o Vitinha sempre aqui parado. O Vitinha raramente aparece infiltrando como um jogador surpresa, né? Se a gente for ver aqui o Vitinha, né? O limite aqui de onde ele participou em campo, né? Não pisou na área o jogo inteiro, né? No jogo que você tem 75%, 80% de posse de bola,
você está trocando passes, a defesa está fechada, você precisa, às vezes, de um fator surpresa, de alguém que infiltre. Não precisa ser toda hora o Vitinha, mas em algum momento poderia ser o Vitinha. Da mesma forma que aqui foi o João Neves, foi onde saiu o gol, mas que você espera que ele se aproxime um pouco mais da área. Bernardo Silva, muito mal, aqui na direita, mal tocou na bola, tomou um amarelo numa falta dura. Então, o primeiro tempo foi assim, e no final o Congo foi recompensado aí com um gol do Issa, uma boa bola aérea, já tinha tido um escanteio, conseguiu outro escanteio na jogada seguinte, e acabou saindo o gol, e talvez tenha ligado o alerta de Portugal, né? No primeiro tempo, acho que o Congo teve 5 finalizações, 6 finalizações contra 2, né? Então, 0,07 gols esperados, né? Então, a partida muito ruim, assim, de Portugal no primeiro tempo, você trocar quase 500 passes para dar 2 finalizações. Né? Aqui a gente vê que as jogadas de Portugal ficaram muito concentradas pelo lado esquerdo. Então, assim, a partida foi muito abaixo. No segundo tempo voltou com o Francisco Conceição no lugar do Bernardo Silva, um ponto um pouco mais incisivo, que vai para cima, que tenta a jogada de 1 contra 1, tenta o drible, puxa para dentro para a finalização. Melhorou um pouco Portugal, mas ainda é tudo muito engessado, né? O Bruno com muito pouca liberdade, né? Tu vê que ele mal circulou por aqui no Manchester United. Ele joga muito nessa área aqui toda, né? Se a gente for pegar jogando por aqui, ele consegue cair muito bem aqui pela direita para fazer aquele cruzamento arqueado, né? E aqui ele faz um cruzamento mais fechado, que eu acho que facilita um pouco mais para a defesa. E foi isso, né? Eu acho que o segundo tempo foi todo também muito nesse estilo. O time do Congo defendeu muito bem, conseguiu sair no contra-ataque, conseguiu incomodar o Bakambu, meteu uma bola na trave no contra-ataque, ele que estava impedido. O Issa ganhou bem as disputas com os zagueiros, conseguiu em alguns momentos segurar a bola, conseguiram atacar as últimas linhas. Os zagueiros de Portugal não conseguiram conter tão bem as investidas dos atacantes de Congo, né? Eu acho que também ligo o alerta para esse time de Portugal, que não conseguiu não só conter a corrida deles, mas também as bolas enfiadas para eles, né? Então, contra times um pouco mais qualificados, a pressão precisa ser um pouco melhor, né? Porque eles vão atacar as costas do zagueiro, vão atacar as costas dos volantes. Então, a partida de Portugal foi bem abaixo, tanto no sentido de criar, tanto no sentido de marcar, acaba que termina o jogo com uma finalização a menos que Congo. Você finalizar 7 vezes num jogo, você tem 75% de posse de bola, é muito ruim, também que você tem Bruno Fernandes, que é um cara que finaliza bem. O Cristiano Ronaldo deveria ser um cara que finaliza bastante, acho que ele teve 2 finalizações ali de dentro da área que ele pegou mal na bola. O Bernardo Silva deveria finalizar um pouco mais, o Vitinha deveria finalizar um pouco mais, né? Se você tem um jogador como o Vitinha, que é meio campista, e botam na lista entre os melhores do mundo, e você pega na bola aqui né, você tem 135 vezes a bola no pé e você não arrisca um chute, né? O Vitinha jogou aqui quase 90 minutos, jogou 83, é um pouco complicado, né? Fica muito previsível o jogo, porque você sabe que quando o Vitinho receber a bola, ele vai tocar para o Bruno Fernandes ou para o Pedro Neto, e o Bruno Fernandes também estava ali muito preso. Quando ele conseguiu cair um pouquinho aqui pela direita, ele conseguiu achar umas boas jogadas. Teve uma com o Francisco Conceição, que ele fez a tabela, teve uma outra que ele apareceu para finalizar, e o Cristiano Ronaldo chegou antes e tirou dele. Então foi uma partida muito abaixo do Bruno Fernandes. Aí não dá para saber se o técnico pede isso a ele ou se ele realmente ficou mais preso à esquerda, mas acho que ele sentiu muita falta também dos jogadores, do resto dos jogadores da equipe atacando os espaços, né? Quando a bola chega no Bruno Fernandes do Manchester United, todos correm, Matheus Cunha corre, Seixo corre, Bumo corre, Diallo corre, todo mundo corre porque sabe que a bola vai chegar, e essa é a única forma de abrir uma defesa bem armada assim, né? E o que aconteceu no jogo era, o Bruno Fernandes recebia, ele dominava e estava todo mundo parado esperando para receber a bola no pé. Assim, tu não vai conseguir armar o jogo direito, né? O teu time vai ficar previsível, a troca de espaço vai ficar lenta, e qualquer vez que você ganhar algum espaço, a defesa vai conseguir se recompor muito rápido, porque você está travando o jogo o tempo todo, né? Então, no final do jogo ali ainda teve entrado o Rafael Leão e do Nelson Semedo, que não acrescentaram tanto. O Rafael Leão também entrou, talvez, tão mal. Ele até seria um pouco mais para esse tipo de jogo, né? Que ele é um pouco mais jogador de 1 contra 1, recebe aqui na ponta, domina, vai para cima e consegue achar um espaço, né? Um drible, um espaço mais curto que o Pedro Neto, que é um jogador mais de espaço, mas também não conseguiu fazer muito, estava meio ali o jogo, e no final do jogo ali entrou no desespero o Gonçalo Ramos para jogar junto com o Cristiano Ronaldo, né? Não sei se essa também foi a melhor escolha, porque o time estava rondando muito a área e estava cruzando as bolas na área, os cruzamentos não estavam sendo bons, talvez fosse melhor ter botado o João Félix para dialogar aqui com o Bruno Fernandes, dialogar com o João Neves, né, se associar com o Francisco Conceição e também pisar na área para concluir. Acho que, na minha visão, essa teria sido a escolha que eu teria feito, né?
E aí, do lado de Congo, é uma partida muito boa, muito correta. Acho que foi um jogo um pouco pegado também. Teve algumas faltas duras. Esse juiz deu um pouco mais de cartão do que, do que costumam dar, né? Do que deram nessa Copa do Mundo, né? Foi um padrão um pouco aqui, ó. 2 jogadores de Portugal tomaram amarelo. Aqui, eu acho que teve 2 do Congo também. Um só do Congo. Então, assim, foi um jogo complicado para Portugal, assim, com poucas coisas positivas, né? Acho que defenderam mal, porque não conseguiram brecar os contra-ataques, não conseguiram ganhar os duelos individuais. O Congo conseguiu diversas vezes escapar no contra-ataque, não conseguiram criar nada, né? Ao contrário da Espanha, que de certa forma ainda criou, teve chances de ganhar o jogo, mas finalizou mal com o Ferran Torres, que mandou a bola na trave, o Erzabal teve um chute bloqueado, o Ferran Torres chutou uma outra no meio do gol, né? Teve ali as suas chances de fazer o gol, né? Assim como o Uruguai, que finalizou bastante. Então, Portugal não finalizou, não criou, não teve chance. Ali no primeiro tempo, quando o Bruno recua e o Congo saltou um pouco a marcação, ele conseguiu achar o Nuno Mendes e o Pedro Neto mais 2 ou 3 vezes para chegar na linha de fundo e cruzar, mas os passos foram ruins. Faltou um pouco assim, mais acho que de vontade de ganhar o jogo, né? Acho que ficou muita expectativa depois dos jogos de ontem de ter um pouco mais de domínio e vitória dos favoritos. E acho que foi um jogo que desagradou, assim, em todos os sentidos, os fãs de Portugal, os torcedores, e agradou muito os de Congo, né? Foi uma boa surpresa aí, né? Ficou aquela preocupação por muito tempo com a Copa de 48 clubes, se teria, se o nível cairia muito, como é que seria o nível das seleções, o Congo estaria voltando à Copa do Mundo, né? Agora com o nome de República Democrática do Congo, conseguiram o seu primeiro empate, seu primeiro gol, e, e saem de cabeça erguida aí agora buscando, quem sabe, uma classificação, né? Estão no grupo aí com Colômbia e Uzbequistão, fizeram esse bom jogo. Se fizeram um jogo que conseguem segurar Portugal, podem também, de repente, segurar a Colômbia, podem, de repente, buscar uma vitória contra o Uzbequistão, que entra em uma situação muito parecida com o Congo, né, no grupo, como azarão. Então, uma boa partida, que pode botar Congo aí, de repente, na próxima fase, né? E o que sempre chama atenção, depois de ontem, né, o Mbappé fez 2 gols, o Haaland fez 2 gols, o Messi fez 3 gols, foi aquela do que o Cristiano Ronaldo faria hoje, com muita expectativa, muita gente falando que ele pegaria todas as bolas e estaria para o gol, e o que a gente viu foi justamente o contrário, né? Foi, né, para quem não acompanha o Campeonato Árabe, como eu, a gente vê muitos melhores momentos ali, os recortes, né, do jogo, e vê um Cristiano Ronaldo muito mal fisicamente, né, já sentindo a idade, pouca mobilidade, e foi isso que a gente viu, né? Ficou ali entre os zagueiros, circulou pouco pelo campo, não cria uma oportunidade de repente chegar e se associar na entrada da área para surgir o espaço para alguém entrar, pelo contrário, se acomoda ali entre os zagueiros, esperando de repente um cruzamento ou se antecipar numa bola para finalizar, basicamente sempre de primeira. De ver aqui o mapa de calor dele, né? Entrou aqui, acho que aqui foi uma sequência de passes com o Vitinho, aqui deve ter sido a saída de bola, aqui um pouquinho, e né, você vê que aqui na entrada da área onde ele poderia atuar mais, de repente sair para receber e chutar para o gol, tendo visto que aqui estava a linha de 5, né, do Congo, de repente tentar algo entre linhas aqui. Ele não consegue fazer, o pivô dele também não existe, não é um cara que faz muito pivô, né, não é o forte dele. Então, acredito que aqui tenha sido aquelas 2 finalizações, um pouco mais. Então, foi um cara que foi muito, muito pouco participativo no jogo, né? 3 finalizações, 25 ações com a bola. E aí fica sempre a dúvida, né? Na Copa passada ele perdeu a vaga para o Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos fez um hat-trick, né? Ficou até aquele holofote sobre o Gonçalo Ramos, que depois foi para o Paris Saint-Germain e não rendeu o que era esperado. E se o técnico vai ter coragem, peito de tirar o Cristiano Ronaldo, hoje ele não jogou nada, era um jogo de fase de grupos. E o Cristiano Ronaldo não saiu, né? Poderia de repente ter sido um teste nos últimos 10 minutos, tá? O Gonçalo Ramos e João Félix. E o Cristiano Ronaldo ficou os 90 minutos, né? Então, assim, o que ele mais pode agregar para o time? Um time que não criou nada, né? Sabemos que ele vai aproveitar as chances que o time criar, mas se o time não criar nada, ele vai ajudar a criar? Não tem sido assim, né? Então, num jogo de mata-mata, um jogo que tiver mais difícil, mais pegado, contra um time que vai ser, de repente, até melhor que o Congo, vai ter peito de tirar o Cristiano Ronaldo? Parece que fica, né? Fica meio que o time fica meio refém dele, né? Mas acho que o principal foi isso, assim, um time muito estático, muito lento na troca de passes, Bruno Fernandes sempre caindo pela esquerda, o Bernardo Silva colado aqui na direita, o Vitinho aqui mais centralizado, dando sempre passes muito simples, Pedro Neto encostado na esquerda, sem atacar muito o espaço. É uma partida, então, de fato, bem ruim de Portugal.
E aí acho que quem ficou feliz com isso aí foi a Colômbia, né, que vai pegar hoje o Uzbequistão e pode assumir a liderança do grupo e ver um Portugal muito acessível, né, tipo de vencer e de repente pegar a primeira vaga do grupo, né, o primeiro lugar, porque né, aqui sem desmerecer o Congo, a Colômbia tem jogadores melhores e, e, e deve dar mais trabalho para Portugal, né, com os Dias, com, com o João Arias, com todos os jogadores que tem, Luiz Soares, né? Tem o Andrés Gomes, tem o Richard Rios. Então, assim, é um jogo que dá esperança para a Colômbia e que preocupa Portugal, né? Não só para a fase de grupos, de ficar no segundo lugar, mas também de se complicar contra as seleções que de repente não deveria se complicar, né? Chegando numa segunda fase, se complicar não para um Brasil ou para uma Alemanha, mas para uma seleção um pouco pior, de repente uma Croácia, um Japão, uma seleção assim de uma prateleira abaixo, né? Então, acho que esse foi o principal recado aí para Portugal. Valeu, um abraço.